No vídeo de hoje você vai conhecer um pouquinho da Bispa Keila Ferreira, presidente da Assembleia de Deus no Brás, que foi casada com o Bispo Samuel Ferreira. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Musical FM em São Paulo e ela esteve aqui, juntamente com o pastor César Cavalcante, no programa Conversa Entre Amigos, falando um pouco sobre a sua vida, sua trajetória e a sua história. É muito emocionante, fica comigo até o final desse vídeo, porque é muito inspirador. Vamos lá. O que é a tua história no começo? Pastor, eu sou nascida em Campinas, né? Eu sou de uma família evangélica, de pastores. Os meus avós foram os primeiros crentes batizados na Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo. Então, eles praticamente foram fundadores ali. E com 3 anos, meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro. E lá nós ficamos... Por causa da igreja ou não? Não, foi por conta do trabalho. Seu pai fazia o quê? Ele era supervisor de segurança do trabalho. E a empresa estava numa fase de uma implantação no Rio de Janeiro, de alguns projetos, e ele foi convidado para ir para lá por conta desse trabalho. E lá nós ficamos 12 anos. Então você foi novinha lá para lá? Novinha. Criança e ficou até adolescente? Até adolescente, congreguei na igreja de Madureira mesmo. Eu cheguei eu tenho memórias do pastor Paulo Macalão ainda vivo. Que legal. Né? A gente era muito pequeno, mas eu tenho memórias dele, do pastor Alípio, dos fundadores ali de Madureira. E depois, com 12 anos, aí nós viemos para São Paulo, voltamos para Campinas, né? Minha família, a família da minha mãe, toda aqui, meu pai. E aí nós voltamos. Quando você voltou, você gostava mais do Rio? Quando eu voltei... Você queria ter voltado? Não, a princípio não. A princípio, eu até estava conversando com o Samuel esses dias. A princípio foi um choque, porque a gente passa uma infância, então a gente cria expectativas numa adolescência naquele lugar. Então você sair nessa fase de adolescência de um estado para o outro é muito complicado. Né? O que tinha um consolo melhor era a questão da família daqui, né? Dos meus tios, enfim. Mas você voltou falando carioca, né? Pior que não, meu sotaque... Não pegou? Não peguei. Esses dias, o meu netinho, eles são nascidos em São Paulo, mas moram em Campinas. E ele falou outro dia, vovó, abre a porta pra mim. Eu falei, nossa, agora eu tô vendo como é que eu falo. Porque as pessoas, eu tenho um sotaque bem puxado de interior mesmo. De campineira mesmo. De campineira mesmo. Mas eu não diz a minha mãe que no começo o pessoal... Realmente, o pessoal às vezes falava assim, é porta... Isso. Mas a gente não ficou com... Eu não fiquei... Não trouxe esse sotaque. Não trouxe não, deixei lá. Como é que você... Aí você veio pra cá, pra Campinas de volta, adolescente, mocinha. Quando é que você conhece o hoje bispo Samuel, na época um jovem Samuel? Como é que foi? Nossa, foi um ano logo que eu cheguei. Foi logo de cara? Foi logo de cara. Eu cheguei e aí começou aquela integração na igreja, né? Aquela coisa toda. E eu sempre gostei muito de ter atividades na igreja e até para poder me reabilitar naquele lugar e me contextualizar na igreja. Então eu fui para o meio dos jovens, adolescentes, escola dominical, e conheci ele. Quem era o pastor? Meu sogro na época, sogro? Meu sogro. E aí conheci ele. O Samuel estava saindo de um problema de saúde. Ele estava saindo de uma fase onde ele não podia andar. Ele teve uma tuberculose nos ossos e ele estava na fase de reabilitação. Então ele tinha passado um tempo em cadeira de roda, aquela coisa. Então eu conheci ele... Jovem, adolescente? Jovem, bem muito novinho. Então eu conheci ele nessa fase e foi assim... De reabilitação. Ele estava já bem um progresso bem grande. E ele era o tecladista da igreja, né? Do grupo de jovens. E filho do pastor. Filho do pastor e aquela coisa. Você já tinha namorado alguém, tipo, lá no Rio? Nunca, nem pensava. E aí foi aquele negócio, acho que foi amor à primeira vista, né? Dos dois lados. E aí Mas quem veio pra cima de quem? Como que foi a história? Olha, aí foi assim, a gente tinha um congresso lá, que era um congresso que juntava todos os jovens do interior de São Paulo. Chamava uma DISP.
E nesse congresso, eu lembro que até a Shirley Carvalhais, na época, estava lá. Cantando. E cantando. E eu passei num corredor e ele falou assim, você quer um sorvete? Eu falei, não, obrigado. Esse não, obrigado, assim, morrendo de medo da minha mãe tá vendo alguma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, você Tá aqui... rolando alguma coisa. É, Tá. não, vou... Qual era a sua idade, que é o importante aqui Olha... na nossa linha do tempo? Ainda bem, minha filha já tem mais de 24, eu posso falar, na linha do tempo. Eu tinha 13 anos. Meu Eu era muito novinha. Não, eu não recomendo isso pra ninguém, né? Mas, assim, foi aquele amor à primeira vista. Mas naquela época, o namoro era muito... Assim, a gente falava, é meu namorado. Mas esse meu namorado era falar por só falar. conversa, exatamente. Era uma conversa, né? Não era como é hoje. Mas depois ele... Então, teve o sorvete, aí você falou que não. Eu falei que não. E aí? Aí ele, muito inteligente, ele é muito inteligente, isso aí não tem nem o que falar. Um dia, no fundo ali da igreja, eu fui tomar uma água, eu cantava no coral já. E ele, você pode ajeitar aqui a minha gravata? Eu falei, o velho golpe da gravata. Agora eu não tenho como falar não. E tive que ajeitar uma gravata vermelha de crochê, ainda lembro disso. A época da gravata de crochê. Nossa, só Jesus na causa aquilo, né? Que essa moda não volte. E foi aí que aconteceu e a gente ficou, né? Depois o Samuel foi para os Estados Unidos, estudou e a gente ficou nesse compromisso, as famílias já sabiam e quando aconteceu da gente casar, a gente tinha certeza. Quanto tempo vocês queria. namoraram? Nós namoramos aí. Ele foi embora, ele foi estudar. Eu casei com 17 para 18 anos. Mesmo assim muito nova. Mesmo assim muito nova. E ele casou com a idade do meu filho, né? Ele casou com 20. Então foi muito precoce tudo. Na época, por exemplo, quando vocês se casaram, ele era pastor? Olha, o Samuel até então, antes da gente se casar, o nosso projeto era um projeto para ir para os Estados Unidos e fazer missões lá. Como ele já era intérprete, ele já tinha... ele já trabalhava com alguns pastores lá, em alguns ministérios. Então, o projeto inicial era casar e ir embora. Só que nesse meio tempo, o meu sogro foi tomar posse na igreja de Madureira. Então, Campinas acabou ficando... com o primeiro vice, mas assim, precisava de um apoio. E foi aonde Deus fez uma invertida em tudo e nós começamos a pastorear a igreja. Eu comecei a entender, porque nós não tínhamos ainda casado, e ele já começou a trabalhar como copastor da igreja. De Campinas. Deus começou a me fazer entender que o plano talvez não seria ir embora como a gente conversava. E as coisas aconteceram assim. Nós ficamos lá, pastoreamos a igreja. Nós viemos para o Brás em 90 e... Não, vocês vieram para o Brás acho que em 2000. 2001 e 2002. Nós ficamos, acho que mais de 10, 12 anos lá. Em Campinas. Em Campinas. Como presidente de Campinas. Como presidentes de Campinas. E mais um tempo que nós pastoreamos lá como São auxiliares. épocas diferentes, né? Porque, por exemplo, hoje a senhora tem o título de bispa, hoje as mulheres compartilham lá, sentam junto com o marido e tal. Mas a senhora é dessa transição, né? Como é que é isso? Porque, por exemplo, não podia usar como é que era a igreja da sua juventude e como é que foi essa transição? Olha, eu acho que eu sou uma sobrevivente da Assembleia de Deus. Só quem é assembleando pode falar, né? Porque realmente a coisa era muito pesada. Tipo, não podia ter televisão, por exemplo. Não, eu sou dessa época. Minha mãe, quando a gente morava no Rio, a minha mãe, ela foi uma grande mãe. Porque como ela foi muito disciplinada, com cor de vestido, penteado de cabelo, umas coisas absurdas, ela um pouco cercou a nossa criação. Então, o que ela fazia? Quando foi a questão da televisão, ela, em concordância com meu pai, olha, vamos comprar uma televisão que essas meninas vão começar a sair daqui de casa para ver televisão na casa do amigo. Então, a gente vai comprar. Quando chegava meu avô, um tio lá, colocava aquela televisão dentro do armário. Então, a gente sabia que aqueles dias escondia. Então, eu passei por isso, eu passei... por exemplo, maquiagem, brinco, cortar o cabelo.
cortar o cabelo. Cortar o cabelo, Eu acho que o entendi. Samuel se apaixonou por mim por causa do cabelo. Porque em Campinas as meninas todas tinham um cabelo muito grande. E eu já vim do Rio de Janeiro com o cabelo mais cortado. Cabelo ajeitado Então já. eu acho que o grande negócio ali foi que ele olhou e falou assim: nossa, a menina tem um cabelo da hora. Eu acho que o cabelo ajudou A Bispa bastante. Keila deixa o esposo, o bispo Samuel Cássio Ferreira, 2 filhos, pastor Manuel, da AD de Campinas, e a evangelista Marina, que casou recentemente com o pastor Igor. Ela deixa também 2 lindos netos, que é o Manuel e o Samuel. Ninguém esperava uma notícia tão triste como essa.